Graça, estamos celebrando ao nosso Deus, também por alguns irmãos nossos que estão aniversariando, nossa irmã Carmélia, que hoje nos dá a oportunidade de estarmos juntos aqui para celebrar a Deus. Hoje está completando mais uma data natalícia. Que Deus te abençoe e te dê o que você tanto necessita, certo? Deus conhece as suas orações, os seus pedidos e certamente Ele dará aquilo que a gente precisa. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias para ouvirmos a voz de Deus aqui no texto de João, Evangelho de João, capítulo 5, do versículo 31 a 47. Evangelho de João. À medida que você encontrar, fique de pé em reverência à palavra de Deus. João, capítulo 5, nós iremos ler do versículo 31 a 47. Nessa noite, nós falaremos sobre as testemunhas de Jesus. Então, eu queria ler essa passagem com vocês. Já peçam ao Espírito Santo que ilumine, que dê entendimento naquilo que será aqui lido. João, Evangelho de João, capítulo 5, do versículo 31 a 47. Amém? Vamos todos ler essa passagem. Depois deixe sua Bíblia aberta. Diz assim, meus irmãos: se eu dou testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que dá testemunho a respeito de mim, e sei que o testemunho que ele dá a respeito de mim é verdadeiro. Vocês mandaram mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho humano, mas digo essas coisas para que vocês sejam salvos. João era a lâmpada que estava acesa e iluminava, e por algum tempo vocês quiseram se alegrar com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Vocês nunca ouviram a voz dele, nem viram a sua forma. Também não tem a palavra dele permanente em vocês, porque não creem naquele a quem ele enviou. Vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Eu não aceito glória que vem de pessoas. Sei, entretanto, que vocês não têm o amor de Deus em vocês. Eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me recebem. Se outro vier em seu próprio nome, vocês certamente o receberão. Como podem crer vocês que aceitam glória uns dos outros e não procuram a glória que vem do Deus único? Não pensem que eu os acusarei diante do Pai. Quem acusa vocês é Moisés, em quem puseram a sua esperança. Porque se vocês de fato crescem em Moisés, também creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não creem nos escritos dele, como crerão nas minhas palavras? Meu Deus, diante do Senhor te pedimos, ajuda-nos, Senhor, na compreensão da tua palavra. O que queremos é ser alimentados por Ti, porque somos as Tuas ovelhas, somos o Teu povo. E pedimos, nos ajuda, Senhor, a entender a Tua santa palavra. Não nos deixa estar preocupados com qualquer outra coisa, mas apenas em ouvir a Tua doce voz, falando ao nosso coração, nos dando direção, Pai, nos ensinando. Assim eu te peço, assim eu te oro e já te agradeço. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, nessa noite refletiremos sobre as testemunhas de Jesus. Testemunhas são essencial para nos dar condição de fazer algum juízo. Às vezes, quando nós queremos uma informação, quando vamos viajar, ou quando queremos saber uma coisa a mais para tomarmos uma decisão segura, nós precisamos de testemunhas, pessoas que já experimentaram, que têm um certo conhecimento e que são capazes de dizer para nós que aquilo que nós iremos fazer é o correto. As testemunhas, elas são essenciais, porque elas nos dão condições
de julgar, de ponderar os nossos caminhos e ver se realmente a gente vai percorrer o bom caminho. É ouvindo o testemunho de outros se somos capazes dessa ponderação. A sabedoria está em ouvir aquilo que está fora de nós. Mas vocês já devem ter percebido que a nossa geração pensa exatamente o oposto disso. Porque a nossa geração, o nosso mundo diz assim: a verdade está dentro de você. Você não precisa ouvir ninguém. Você não precisa ouvir seus pais, você não precisa ouvir alguém mais maduro, mais experimentado. Você apenas precisa decidir segundo o seu coração. Mas a palavra do Senhor diz, irmãos, que o seu coração e o meu coração são enganosos. Que o nosso coração, irmãos, não é capaz de nos conduzir no caminho reto, no caminho da sabedoria. E é por isso que nós precisamos sair de nós e ouvirmos a sabedoria que vem de Deus e que está revelada na sua palavra. Meus irmãos, nós precisamos ouvir o testemunho daqueles que Deus escolheu para nos levar a Cristo Jesus. Para que de fato tenhamos o conhecimento de quem é Jesus, é necessário que os nossos ouvidos se destampem e nós ouçamos a voz daqueles que testificam e testemunham de quem é Jesus para nós. Meus irmãos, o que eles dizem, essas testemunhas dizem, é fundamental para que possamos de fato crer e ver Jesus. Aqui em João capítulo 5, versículos 31 a 47, está um diálogo de Jesus com alguns judeus, provavelmente alguns religiosos daquela época chamados de fariseus. Os fariseus eram um grupo de religiosos que, ao ver o que Jesus fazia, as obras que Jesus operava, eles simplesmente se opunham a Jesus e não aceitavam que o que Jesus estava fazendo vinha da parte de Deus. Para vocês terem uma ideia, irmãos, de como era terrível o juízo que eles faziam de Jesus, eles chegaram a associar Jesus a Beelzebu, ao diabo, a Satanás, porque Jesus operava algumas obras. Em outras palavras, eles viam o que Jesus fazia, mas eles não tinham os olhos abertos, porque eles não eram capazes de perceber o testemunho que era dado acerca de Jesus nas obras que Jesus realizava. É a esse grupo, ou é com esse grupo que Jesus dialoga nessa passagem que nós acabamos de ler. Os judeus, eles simplesmente não aceitavam que Jesus vinha da parte de Deus, porque o que Jesus fazia, irmãos, era um testemunho público de que Deus estava com ele, e que aquele que aceitava Jesus, aceitava o próprio Deus. Observe aí na sua Bíblia, deixe sua Bíblia aberta, veja o que diz o versículo 19 do capítulo 5, diz assim: então Jesus lhes disse: em verdade lhe digo, que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer, porque tudo o que este fizer, o Filho também faz. O que é que Jesus está dizendo? As minhas obras, o que eu faço, revela a Deus. Porque o que eu faço é aquilo que o próprio Deus faz. Meus irmãos, é nisso que nós cremos. É aí que está a nossa fé. Porém, irmãos, para que a gente possa perceber Jesus e aceitar Jesus como aquele que nos traz o entendimento de Deus, é necessário que nós ouçamos os testemunhos que são dados e que nos mostram que Jesus de fato é Deus. Irmãos, a vida eterna depende da fé que nós colocamos no testemunho de Deus através de Cristo Jesus. Você pode olhar para Jesus e ver nele apenas um homem, como ele foi. Alguém que viveu há 2000 anos atrás. Você pode até dizer: eu já ouvi falar desse homem, eu sei até o significado do nome dele, sei onde ele morava. Mas, irmãos, isso não é suficiente para que você tenha uma fé verdadeira em Cristo Jesus. Porque a fé verdadeira demanda que você veja em Cristo o Verbo encarnado, o Deus encarnado, aquele que merece todo louvor, toda honra, toda glória. É necessário que os nossos olhos estejam abertos. E para que os seus olhos se abram nessa noite, você precisa ouvir os testemunhos que a palavra do Senhor nos mostra e que apontam para Jesus como sendo o próprio Deus. Meus irmãos, quem crê em Cristo como o enviado de Deus, sai da morte para a vida. Olha que mudança tremenda. Crê em Jesus como aquele que vem da parte de Deus e é o próprio Deus, nos tira de uma condição de morte e agora nos vivifica, nos dá vida. Observe na sua Bíblia o que diz o versículo 24. Diz assim:
em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Meus irmãos, nós estávamos na morte, uma vez que os nossos olhos foram abertos e nós reconhecemos em Cristo Jesus o nosso Deus, o Senhor Criador dos céus e da terra. A Bíblia diz que nós agora estamos na vida, nós estamos vivendo a vida eterna. Meus irmãos, precisamos crer no que Jesus fez como sinal de Deus para a nossa salvação. Você que está aqui nessa noite, eu não sei se a sua fé é uma fé posta em Cristo e em quem Cristo é de fato, mas é necessário crer nos sinais que Ele faz, é necessário olhar para aquilo que Ele realiza e pôr a sua confiança em Cristo Jesus, porque as obras que Ele realiza testemunham que de fato Ele é Deus. Ele não só é um homem, mas Ele é Deus encarnado, o Deus Emanuel que esteve entre nós e que está entre nós ainda através do Espírito Santo. Não podemos entrar na vida eterna, meus irmãos, se não aceitarmos o que Jesus fez como a graça de Deus em nosso favor. A gente vai estar fora, se a gente não entender isso, que em Cristo Jesus estava Deus se revelando e o favor dele se revelando em nosso favor. Na continuação, irmãos, e nesse texto que acabamos de ler, Jesus então vai elencar uma série de testemunhas que mostram que ele veio da parte de Deus para nos dar a vida eterna. Para que é que serve uma testemunha? Se você já participou de algum julgamento, você deve ter visto lá os advogados questionando as testemunhas. As testemunhas são muito importantes no julgamento, porque elas vão dizer o que viram e o que ouviram, para que a partir daquilo que elas dizem, o juiz possa tomar então uma decisão, o júri possa ouvir e dizer, olha, de fato, ele deve ser condenado ou não, ele não deve ser condenado. É muito importante dar ouvidos à testemunha, às testemunhas. E aí Jesus elenca, irmãos, uma série de testemunhas. Primeira delas, a primeira testemunha é João Batista. Ele vai nos dizer no versículo 33, observe aí na sua Bíblia, versículo 33, ele diz assim, João 5,33. Vocês mandaram mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Primeira testemunha, João Batista. Segunda testemunha, as próprias obras de Jesus. Ou seja, João testemunha que Jesus de fato é Deus. Mas olhando para o que Jesus fez, as próprias obras de Jesus também apontam para a seguinte mensagem de que Ele é Deus. No versículo de número 36, diz assim a palavra, observe aí, para que você não confie apenas no que eu digo, mas também observe na palavra e possa alimentar sua alma com a palavra. Diz assim, mas eu tenho maior testemunho que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. Observe que João dá testemunho de Jesus, as obras de Jesus dá testemunho de que ele veio da parte de Deus, e ele fala aqui para um público que tinha os seus ouvidos tampados e os seus olhos cegos. Olhavam para Jesus, mas não conseguiam ver em Jesus mais do que um homem. E eu espero que não seja essa a sua condição. Olhar para Jesus e reconhecê-lo apenas como um homem, porque Jesus é Deus encarnado. Porque Jesus, irmãos, é o Verbo, a palavra eterna que se fez carne e habitou entre nós. Mas Jesus ainda nos fala de uma terceira testemunha. Ele nos diz que a própria Escritura também testemunha acerca dele. E isso é curioso, irmãos, sabe por quê? Porque sabe qual eram as Escrituras daqueles que ouviam Jesus dizer isso? O Antigo Testamento. Mas como Jesus está no Antigo Testamento, se é só no Novo Testamento que nós encontramos Jesus? Jesus vai dizer aquilo, a essência do que a Bíblia fala, do que os profetas e a lei fala, diz respeito a mim. Meus irmãos, Jesus faz convergir toda a palavra nele, para que nós creiamos de que ele é Deus, porque as Escrituras testemunham acerca da sua divindade. Veja o que diz o versículo 39. Diz assim,
Vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você tem uma Bíblia, e você até lê a sua Bíblia, ainda assim pode ser insuficiente para você, de fato, ouvir o testemunho que a Bíblia tem a dar. Jesus diz aqui que aqueles judeus, irmãos, eles examinavam as Escrituras. Eles liam as Escrituras, e eu tenho certeza de que eles liam bem mais e bem melhor do que muitos de nós. Mas o problema é que diz que eles não conseguiam ver o testemunho, ouvir o testemunho que a Escritura dava. Eles liam a Bíblia como um livro, como um jornal qualquer que eles leem, mas não conseguiam perceber o que a Escritura estava dizendo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você precisa do Espírito Santo para entender o que a Bíblia tem a comunicar. Porque quando o Espírito Santo nos faz ler as Escrituras e perceber o que está sendo dito aqui, e para quem apontava cada palavra dos profetas, do sábio, as palavras da lei, irmãos, nós perceberemos que tudo se cumpre em Cristo Jesus. Porque a Bíblia, as Escrituras testificam, testemunham de Jesus. Além de João, além das obras de Cristo, as Escrituras também testemunham de Cristo, de que Ele de fato é Deus, o Deus entre nós. Mas aí Jesus ainda fala de uma quarta testemunha. E qual é essa quarta testemunha? Moisés. Meus queridos irmãos, se você ainda hoje conversar com um judeu, você vai perceber que Moisés é o personagem que está no lugar mais alto, né, da hierarquia, se podemos dizer assim, da autoridade dentro do judaísmo. Porque foi Moisés, irmãos, quem falou com Deus, foi Moisés quem recebeu a lei do Senhor no Monte Sinai, foi Moisés quem conduziu o povo até a entrada na terra prometida. Logo, Moisés é um personagem central. E Jesus, conversando com aqueles judeus, diz a eles: olha, vocês consideram Moisés como um personagem central, saibam de uma coisa, Moisés também testemunha acerca de mim. Veja o que ele diz no versículo 46, ele diz assim: não pensem que eu os acusarei diante do Pai, quem acusa vocês é Moisés, em quem puseram a sua esperança, porque se vocês de fato crescem em Moisés, também creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Meus irmãos, Jesus está dizendo o seguinte: se vocês querem ouvir o que Moisés tem a dizer, olhem para mim, porque tudo que Moisés escreveu, tudo que ele profetizou, vai convergir na minha pessoa. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, Jesus falando tudo isso, os judeus ainda assim não o aceitaram, ainda assim o rejeitaram. Meus irmãos, a gente sabe muito bem que para que alguém de fato creia em Jesus é necessário nascer de novo. É necessário que a sua vida seja transformada. Você pode ler a Bíblia, você pode ver o que Jesus fez, como Nicodemos viu, vocês devem lembrar. Vocês podem, inclusive, olhar na história e ver como João Batista dizia o tempo todo: Jesus é Deus, Ele é o Verbo encarnado, Ele é o Filho de Deus, mas ainda assim continuar incrédulo, sem crer em Jesus, porque é necessário nascer de novo. É necessário que o testemunho seja crido, mas só creremos nos testemunhos que nos dão, que a palavra nos dá e que esses personagens nos dão, se de fato nascermos de novo. Meus irmãos, a vida eterna depende da fé que colocamos naquilo que foi testemunhado em Cristo Jesus. Escute bem, você que está aqui nessa noite, se você deseja ter a vida eterna, é necessário que você creia, que você dependa, coloque sua fé no testemunho daqueles que a palavra aqui nos revela. Meus queridos irmãos, Jesus então, ele nos mostra 4 fatos, a partir desses testemunhos que mostram e que foram testemunhados nele e que devemos crer para ter de fato a vida eterna.
E eu queria que você observasse esses 4 fatos. Primeiro deles, Jesus ele é reconhecido por João Batista. O que isso significa? O que é que isso nos revela acerca de Jesus? O testemunho de Jesus, irmãos, não foi dado por Jesus mesmo. O fato de João Batista ter testemunhado de Cristo nos diz algo muito precioso, porque quando alguém diz que é bom por si mesmo, quando alguém dá testemunho de si mesmo, a gente fica desconfiado, né, meus irmãos? A gente fica desconfiado, principalmente quando é um testemunho do tipo, olha, eu sou bom, né? Eu sou humilde demais. Alguém já disse com verdade, de que a humildade é a virtude, de que uma vez que você diz que tem, você perde. Porque é necessário que outros reconheçam, que outros testemunhem acerca dessa humildade que há em você. O fato de Jesus dizer que foi João Batista quem testemunhou dele, testemunhou da verdade, irmãos, nos mostra que fora dele existe um testemunho de um homem que diz que ele de fato é Deus e que nele está a vida. Meus irmãos, o testemunho dado por João era para ajudar não Jesus, porque Jesus tinha plena consciência do ministério que havia recebido do Pai. O testemunho de João era para ajudar aqueles que estavam nas trevas da ignorância, daqueles que olhavam para Jesus e não conseguiam perceber de fato quem era Jesus. Veja o que diz o versículo 34. Diz assim, meus irmãos, versículo 34, 5:34. Eu, porém, não recebo testemunho humano, mas digo essas coisas para que vocês sejam salvos. Por que é que Jesus está dizendo, olha, João testifica acerca de mim? É porque Jesus não tinha consciência disso? É porque Jesus precisava que alguém afirmasse o que ele era, para ele poder acreditar no que ele estava falando ou fazendo? Não, meus irmãos. Ele está dizendo que João testemunha acerca dele, porque o testemunho de João ajuda aqueles que estão tateando nas trevas a olharem para Jesus e perceber que Jesus de fato é a luz do mundo, que Jesus é Deus encarnado. Meus queridos irmãos, Jesus não precisa do testemunho de João, nem de ninguém. Ele é Deus. O testemunho de João simplesmente servia para dar luz, dar entendimento àqueles que não tinham. Ouçamos o testemunho que o grande servo de Deus, João Batista, dá, que Cristo é o Senhor, que em Cristo está a vida eterna. Você que está me ouvindo nessa noite, você que está aqui nessa noite, escute o testemunho de João, porque João, ao batizar Jesus, ele viu em Jesus Deus encarnado. Ele passou então a olhar ali para Jesus e ver como o Cordeiro de Deus, aquele que Deus enviou para tirar o pecado do mundo. É esse testemunho que João dá para que você seja ajudado, para que você entenda quem é o centro do culto nessa noite, que é Cristo Jesus e que não é um homem apenas, é Deus encarnado, o Verbo encarnado entre nós. Meus irmãos, não houve nessa vida alguém maior do que João, e o próprio Jesus, ele reconhece isso. Jesus diz assim em Lucas capítulo 7, versículo 28. Lucas 7, versículo 28. Diz assim a palavra: e eu lhes digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Jesus olha para João e diz, não tem. Aquele que nasceu de mulher, aquele que é um homem, de carne e osso, nessa vida, não houve ninguém maior do que João. Meus irmãos, e João, este servo de Deus, grande homem de Deus, testemunha para nós dizendo, Jesus é Deus encarnado. Ele é o primeiro testemunho que nós precisamos ouvir nessa noite, para que de fato venhamos gozar a vida eterna. João nos ajuda, irmãos, a crer em Jesus. Olhemos para Jesus sob a ótica de João, que via em Jesus o Cordeiro de Deus, aquele que foi enviado pelo Senhor, o Messias, o ungido do Senhor para a nossa salvação. Na continuação ainda, podemos ver outro fato testemunhado em Cristo. O primeiro, como já vimos, irmãos, Jesus então é reconhecido por João Batista. Mas há um outro fato que nós precisamos aqui notar. O segundo fato é de que Jesus, ele realiza as obras de Deus. As obras que Jesus realiza, irmãos, não são obras mágicas,
São obras que servem para que nós possamos ler nas Escrituras hoje e, vendo essas obras, reconhecer que Deus estava com ele e que nós não estamos adorando a um ser inferior a Deus, nós estamos adorando o próprio Deus. Vocês devem saber que os testemunhas de Jeová, eles não acreditam que Jesus é Deus. Eles dizem o seguinte: Jesus é um ser intermediário entre Deus, que é Jeová, e nós. Um ser espiritual, né? Um ser que não é Deus, mas também não é homem. É um ser um pouco mais aperfeiçoado. Aí você pergunta, onde é que isso está nas Escrituras? Em lugar algum, irmãos. A palavra do Senhor diz que no princípio Ele era o Verbo estava com Deus, e este Verbo se encarnou entre nós. Meus irmãos, nós não cometemos o erro que eles julgam que nós cometemos, como praticando idolatria ao adorar Jesus. Muito pelo contrário, irmãos, eles é que estão distantes da fé, eles é que estão nas trevas, porque, irmão, Jesus, pelas obras que fez, nos revelam que é o próprio Deus entre nós. Nós não estamos adorando a um ser humano, alguém criado pelo homem, nós estamos adorando o Criador dos céus e da terra, e as obras que Ele realiza, irmãos, e que Ele realizou, testemunham disso. O que isso significa, então, meus irmãos? As obras de Jesus apontam para o Pai que Ele enviou. No versículo 36, observe na sua Bíblia, diz assim, 5:36, mas eu tenho maior testemunho que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunham a meu respeito, de que o Pai me enviou. O que Jesus realizou, quando Ele curou, quando Ele multiplicou pães, irmãos, quando Ele ensinou com muita sabedoria, quando Ele perdoou aquela mulher adúltera que foi lançada aos seus pés. Meus irmãos, todas essas obras servem para que nós reconhecemos que Jesus veio da parte de Deus e que Jesus é o próprio Deus. Meus irmãos, se cremos no que Jesus fez, cremos que foi o Pai quem o enviou, e é por isso que Nicodemos vai dizer a Jesus lá no capítulo 3, versículo 2, observe na sua Bíblia. Ouça a voz de Deus pelas Escrituras. João 3:2 diz assim, Nicodemos ao olhar para Jesus: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Nicodemos chega até Jesus e diz: Jesus, eu vejo o que tu fazes. Jesus havia acabado de fazer milagres em Jerusalém. Nicodemos, conhecedor da palavra e da lei, chega até Jesus e diz: olha, o que tu fazes, deixa claro que tu vens da parte de Deus. Tuas obras testificam, testemunham de que tu vens da parte de Deus. Nicodemos diz algo verdadeiro. Aquilo que fazemos revela quem somos, revela quais são as nossas intenções. O que Jesus fazia, irmãos, revelava que Ele veio da parte de Deus. Irmãos, Deus dá testemunho de que Jesus é o nosso Salvador através das obras que Ele faz. No versículo 37, então, Jesus vai dizer assim: o Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Vocês nunca ouviram a voz dele, nem viram a sua forma. Meus irmãos, Jesus está dizendo, se vocês de fato conhecessem a Deus, vocês não teriam dúvidas de que o que eu estou fazendo é o próprio Deus falando com vocês e fazendo a vida de vocês. Lembre-se que Jesus está conversando aqui com os judeus que abominavam Ele, que queriam tirar a vida dele, que se alegraram quando viram sangue escorrendo naquela cruz. Jesus está falando com estes judeus e diz para eles: vocês não conhecem a Deus, porque se vocês conhecessem a Deus, quando vocês observassem o que eu faço, vocês diriam, não tem como ser outro senão Yahvé, senão Deus, Criador dos céus e da terra. Meus queridos irmãos,
o poder que Jesus tem para curar e ressuscitar os mortos, a sabedoria que Ele fala aos nossos ouvidos pelo Espírito Santo, suas obras testemunham, irmãos, que a vida que Deus tem para nós. Tudo o que Ele fez aponta a vida eterna que o Pai está nos dando. E que Ele quer que você nessa noite a receba, crendo em Cristo Jesus como teu Senhor, crendo em Jesus como o próprio Deus. E este crer não é só uma afirmação verbal. Esse crer, irmãos, é se submeter ao senhorio de Cristo Jesus. Conheça as obras de Jesus. E eu tenho certeza de uma coisa. Você verá o grande amor que Ele tem por você. Meus irmãos, como foi humilhante para Cristo Jesus vir a este mundo. Paulo, ao descrever a auto-humilhação de Cristo, ele disse o seguinte, que Ele, sendo Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou e tomou a forma humana, a forma de servo. E foi levado até aquela cruz, irmãos, e morreu uma morte horrenda naquela cruz, sendo rejeitado, sendo ali cuspido e zombado. O Deus cheio de glória, Criador dos céus e da terra, o Deus que você irá se encontrar com Ele depois que você partir dessa vida, o Deus que você entrará na glória e verá Ele, viverá diante dEle, esse Deus decide assumir a forma humilhante como foi a de Cristo Jesus. Aí você pergunta, por quê? Porque Deus chamou de uma tal maneira, que enviou o seu Filho unigênito, para morrer em teu favor, para que você não pereça, mas você tenha vida eterna. Olhando as obras de Jesus, meus irmãos, nós somos capazes de perceber, irmãos, o grande amor que Deus tem por nós. Talvez você esteja, essa semana foi difícil para você. Você começou a questionar o amor que alguns têm por você, mas eu quero lhe dizer uma coisa, Deus te ama de forma tremenda, e as obras de Jesus testemunham desse amor dele por você. Porque Ele não apenas disse que te amava, Ele se doou por você, Ele se entregou por você, para que você viva para Ele. As obras de Jesus testemunham de que de fato Jesus é Deus e que a vida está em Cristo. Ainda podemos ver na passagem que lemos um terceiro fato, testemunhado em Cristo e que dará a vida eterna a todo aquele que crê. Amém? Que fato é esse? Meus irmãos, o terceiro fato é que Jesus é revelado pelas Escrituras. Que o nosso Senhor, Ele não é fruto de uma ideologia, Ele é fruto, irmãos, de revelação. Esses dias um irmão mandou para mim um meme, e no meme dizia, alguma coisa de ideologia, dizia a ideologia do Gênesis. A gente não pode dizer uma coisa dessa, irmãos. Porque a Bíblia não é uma ideologia. A Bíblia é para nós revelação da parte de Deus. Imagine, aqui na minha mão tem um véu. Quando o véu é tirado, aquilo que está debaixo do véu é revelado. Agora você pode ver. Meus irmãos, as Escrituras são para nós, irmãos, revelação de Deus. Deus decide tirar o véu de si mesmo, para que você conheça o amor que Ele tem por você. Isso é revelação, isso não é ideologia, isso não é criação da nossa mente e nem da sociedade, irmãos. Isso vem da parte de Deus. É assim que nós cremos em Cristo Jesus. A Bíblia Sagrada, irmãos, revela que Jesus é Deus e que nele está a vida. Como é que nós sabemos disso, pastor? Como é que a gente sabe disso? Como é que nós podemos afirmar que isso é verdade? Se a palavra de Deus é realmente compreendida, meus irmãos, Jesus é crido consequentemente, pois Jesus é revelado pela palavra. Se você lê as Escrituras, você vai perceber no contexto do Antigo Testamento, irmãos, a santidade de Deus. Olha a lei diz o seguinte, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de esculturas, não adulterarás, irmãos, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Você olha para isso e quando você se olha no espelho perante a lei, você diz, eu sou pecador, sou falho. Mas quando você pega a lei e olha para Jesus a partir da lei, você percebe, irmãos,
que ele cumpriu a lei perfeitamente. Irmãos, que ele não transgrediu como eu e você, muito pelo contrário, ele era a própria lei encarnada, de maneira que o Antigo Testamento, irmãos, também agora se fez carne na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E como é que você sabe disso? Olha o que ele fez, veja o testemunho que a Bíblia dá de Cristo Jesus, e você verá, irmãos, que as Escrituras apontavam para ele, de que Jesus não apareceu num tempo do nada. A Bíblia já falava, irmãos, o nosso Senhor. No versículo 38 diz assim, observe, João 5,38. Também não tem a palavra dele permanente em vocês, porque não creem naquele que ele enviou. Versículo 39. Vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. São as Escrituras que testificam de mim, de Jesus. Sem o conhecimento da palavra, não conhecemos a Jesus coisa nenhuma. Você é um religioso. Se você não conhece a palavra, eu fico muito preocupado, meus irmãos. Às vezes tem crente que só escuta a palavra de Deus quando vem aqui no domingo à noite, para passar 1h30 num culto, onde a palavra é cantada, orada e pregada. Depois passa o restante da semana todinha sem ler a Bíblia, sem buscar alimentar a palavra, o seu coração com a palavra. Meus irmãos, como nós vamos adorar a Deus, como nós vamos reverenciar ao Senhor, se nós não conhecemos o nosso Senhor, que está revelado nas Escrituras? Meus queridos irmãos, ouça o que os profetas testemunharam, quando você lê Isaías dizendo, irmãos, que ele era o servo sofredor que viria, e por meio de sua morte justificaria a muitos. Quem era esse servo sofredor? Que as palavras de Isaías estavam apontando para ele. Quem era, irmãos? Quem era aquele que, como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, se entregou para ser morto? Quem era? Jesus, porque toda a Escritura converge em Cristo Jesus. E se nós não lermos a palavra e não buscarmos entendimento na palavra, nós podemos ser religiosos, frequentadores de igreja. Você pode ter o nome no rol de membro da sua igreja e ainda assim não ter a vida eterna, não conhecer quem de fato é o teu Senhor. Meus queridos irmãos, como diz João, no capítulo 1, versículo 14, veja aí comigo, volte algumas páginas, capítulo 1, versículo 14, diz assim a palavra: e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, o Verbo. Eu não sei se você gostava muito da sua professora de português lá no ensino médio, mas eu gostava muito da minha. E toda vez que eu lembro de verbo, eu lembro da professora lá. Aquelas conjugações que a gente passava horas e horas tentando, fazer a conjugação correta. Verbo tem a ver com palavra, uma ação. Aqui a palavra grega utilizada é a palavra logos, que é traduzida por verbo. Ele está dizendo, e o verbo, a palavra, aquilo que outrora era só uma palavra, agora tomou uma forma humana, se fez carne. Meus irmãos, esta palavra estava onde? Lá no Gênesis, criando todas as coisas a partir do que ele falava. Esse Deus, Criador dos céus e da terra, que formou o homem e a mulher, o homem do barro e a mulher da costela de Adão, este Deus que criou todas as coisas com a sua palavra, agora se fez carne. E o testemunho que temos pelas Escrituras é que este Verbo que se fez carne é Cristo Jesus. É o nosso Senhor, aquele que adoramos, aquele que vivemos para Ele, meus irmãos. Jesus aponta para a Escritura, meus queridos, como a testemunha do seu ministério. São as Escrituras do Antigo Testamento que apontam para a vida que Jesus revela. Quem rejeita Jesus, rejeita a palavra. E quem rejeita a palavra, rejeita a vida. Porque a vida se revela por meio da palavra e a palavra está encarnada em Cristo Jesus. Então, no versículo 40, Jesus diz isso. Diz assim:
Contudo, vocês não querem vir a mim para ter a vida. Ele está dizendo isso para os judeus: vocês examinam as Escrituras, vocês leem os profetas, vocês leem Moisés, vocês leem a lei, vocês leem a sabedoria de Salomão, mas vocês não conseguem enxergar em mim tudo aquilo que a palavra está dizendo. E se vocês não vêm a mim crendo no testemunho da palavra, vocês não podem ter a vida eterna, porque eu sou a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Há pessoas, meus irmãos, que não creem em Jesus porque desconhecem o testemunho das Escrituras. Eu tenho uma ligeira impressão de que muitas vezes Jesus, para alguns, é a sua própria imagem e semelhança. Sabe por que eu digo isso? Porque às vezes, irmãos, quando a gente tem que agir e as nossas ações não são corretas e somos questionados, a primeira coisa que pensamos é: não, tem que ser assim, porque eu quero. Aí você diz: e Jesus o que diz? Não, mas Jesus também aceita isso e tenta colocar Jesus nas suas decisões, no seu modo de vida, quando na verdade você é quem deveria se enquadrar na vida de Jesus e não Jesus se enquadrar na sua vida. É um Jesus, a nossa própria imagem e semelhança. A gente precisa ouvir o testemunho das Escrituras para a gente saber quem é o nosso Senhor. Por fim, caminhando para os finalmente, outro fato é testemunhado em Cristo Jesus. E qual é o quarto fato aqui? Jesus, ele é ensinado por Moisés. Meus queridos irmãos, isso aqui para um judeu era dizer: você quer dizer então que Moisés já falava de Jesus, do Verbo encarnado, que Moisés já apontava para esse Jesus aí, esse homem que veio lá de Nazaré, que ninguém dá nada por ele? Exatamente, Moisés, há muito tempo antes, já apontava para Jesus. Como assim então? O que Moisés profetizou e ensinou falava de Cristo Jesus. Você sabe quais foram os livros que Moisés escreveu? Os livros que Moisés escreveu foram os 5 livros da Bíblia, os primeiros, chamados de Pentateucos. Pentateuco, penta, 5 livros, que revelam então a lei de Deus para o seu povo. Esses 5 livros estão lá: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 livros foram escritos por Moisés e até hoje são considerados como os livros sagrados do judaísmo, chamados também de Torá, né? Da Torá. Meus queridos irmãos, Jesus está dizendo: a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, a lei revelada por Deus a Moisés lá no Monte Sinai, já falavam de mim. Meus irmãos, eu imagino a reação daqueles judeus ao ouvirem isso. Eu imagino eles querendo pegar Jesus e estrangular Jesus. Porque como Jesus pode dizer que Moisés, a autoridade máxima dentro do judaísmo, já apontava para ele. Você entende agora por que os judeus abominavam Jesus e quiseram matar ele e levá-lo para a cruz? Porque Jesus veio trazer uma iluminação que aqueles judeus não entendiam, que aqueles judeus não compreendiam. E deixa eu dizer uma coisa, viu? O processo continua o mesmo. Você talvez esteja na igreja, lendo a Bíblia, né, considerando as Escrituras, e ainda assim cego para enxergar quem é Jesus. Sabe por quê? Porque as suas obras não mostram que Jesus é Senhor da sua vida. E se Jesus não é Senhor da sua vida, você só tem um conhecimento teórico na sua cabeça, você não tem ainda, né, o conhecimento real do coração. O conhecimento que faz com que a árvore dê frutos, fruto de justiça, fruto do Espírito na nossa vida. Meus queridos irmãos, Moisés profetizou e ensinou acerca de Cristo. Sem amar a Cristo e confiando na lei, os resultados, irmãos, eram juízo diante do Senhor. Do versículo 42 a 45, nós encontramos exatamente Jesus questionando isso daqueles judeus. Veja o que diz aí, 42 a 45. Jesus diz: sei, entretanto, que vocês não têm o amor de Deus em vocês. Eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me recebem.
Se outro vier em seu próprio nome, vocês certamente o receberão. Como podem crer vocês que aceitam glória uns dos outros e não procuram a glória que vem do Deus único? Não pensem que eu os acusarei diante do Pai. Quem acusa vocês é Moisés, em quem puseram a sua esperança. Sabe por que Jesus está dizendo isso aqui a eles? Porque eles acreditavam que, obedecendo a Moisés, eles seriam justificados diante de Deus. Isso parece bonito, né? Mas não é nada de bonito. Sabe por quê? Porque a lei não serve para nos justificar. A lei é para bandidos. A lei é para adúlteros. A lei é para mentirosos. A lei é para prostituta. A lei é para idólatra. Porque a lei diz, não terás outros deuses diante de mim. E por que a lei diz isso? Porque o seu coração é uma fábrica de deuses. Porque Deus te abençoa com muitas coisas. Você luta, compra aquele carrinho. Daqui a pouco você está transformando aquele carrinho no centro da sua vida. Você pede um filho, aí Deus dá um filho a você. No dia que você recebe o filho, aí aquele filho se torna o centro da tua vida. E aí você percebe que o teu coração é uma fábrica de deuses. E a lei diz, não terás outros deuses diante de mim. Sabe por quê? Porque Moisés está dizendo, através da lei, que nós somos idólatras. E uma vez que estamos nessa condição, aí, irmãos, surge a graça. Sabe por quê? Quando reconhecemos que somos idólatras e que não temos como estar diante de Deus, Jesus vem e agora se coloca entre nós e Deus, nos apresenta a Deus como santos, irrepreensíveis, como cumpridores perfeitos da lei, pela fé que temos em Cristo Jesus e não por aquilo que fazemos. Meus irmãos, a lei mostra a pecaminosidade do nosso coração para que corramos para Jesus, confiemos em Jesus e digamos, Senhor, Tu és tudo para mim, porque eu só posso ir ao Pai se for através do Senhor. Porque se eu for confiar nesse corpo velho, se eu for confiar nas minhas próprias forças, eu vou estar sempre transgredindo a Tua vontade. Você está entendendo como Cristo é fundamental? E eu vou dizer mais uma coisa. Você não é judeu, você é só um paraibano, talvez um pernambucano assim como eu, né? que quer servir a Deus. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, cuidado. Porque naturalmente, a religião natural é a religião de você querer achar que Deus vai se agradar das tuas obras. Que Deus vai aplaudir do céu e vai dizer, como você foi boazinha, como você foi bonzinho. Né? É aquela doutrina da retribuição. Né? Então eu ajo assim, Deus me abençoa, se foi bonzinho. Eu ajo mal, Deus me amaldiçoa. Isso tem uma lógica. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Para que de fato a gente experimente a vida eterna, o que nós precisamos não é fazer, o que nós precisamos é crer. Crer naquele que morreu naquela cruz, de forma vicária, substituindo a sua vida, tomando sobre si o castigo que era meu e seu, para que nós pudéssemos estar agora diante de Deus sem culpa, sem condenação, livres para adorá-lo e servi-lo para todo sempre, e viver eternamente com Ele, porque, irmãos, todas essas bênçãos não se limitam a essa existência, mas durarão eternamente, porque viveremos eternamente diante do Pai. É por isso que Paulo diz, morrer para mim é lucro. É por isso que Jesus diz ao que morreu na cruz, tu estarás no paraíso ainda hoje. Sabe por quê? Porque, irmãos, aqueles que estão preparados em Cristo Jesus para partir dessa existência, eles sabem que terão lucros no porvir. Eles não terão prejuízo. E nós estamos caminhando para isso. Amém? Meus irmãos, a mensagem de Moisés para nós é, Jesus cumpre a lei por você. Jesus cumpre a lei por você. É por isso que Jesus está dizendo aqui, a lei, Moisés aponta para mim. Meus irmãos, abramos os nossos olhos, os nossos ouvidos para o testemunho acerca de quem é Jesus. Você que está aqui nessa noite, eu não sei quem é Cristo para você, mas Deus, misericordiosamente, proveu testemunhas para que você pudesse crer nessas testemunhas e receber da parte de Deus a vida eterna.
Essas testemunhas, elas abrem os nossos olhos para vermos Cristo Jesus e nele a vida que o Pai tem para nós. Portanto, não endureça o seu coração, não relute, creia, entregue a sua vida a Ele, deixe Ele ser o Senhor da sua vida, ouça o que Ele tem para você, coloque de lado o seu ego, o seu eu, coloque de lado tudo aquilo que quer tomar o lugar de Cristo Jesus e viva para Ele. Dessa forma, você experimentará a salvação e você gozará aqui nessa existência ainda a vida eterna que Ele veio trazer. Ouça as testemunhas que o Senhor proveu para você e para mim. Amém? Que Deus aplique sua palavra aos nossos corações. Vamos ficar de pé e vamos fazer a oração nessa noite. Eu queria que você pudesse fazer a sua oração silenciosa. Depois eu quebrarei o silêncio orando com vocês. Faça a sua oração ao Senhor. Meu Senhor, nós estamos, Pai, aqui diante do Senhor. Pai, nós te louvamos, Senhor, porque a Tua palavra nos mostra que Cristo Jesus é Deus, que Cristo, Pai, é o nosso Senhor, aquele que nos traz a vida eterna. Pai, nós te louvamos porque nós podemos nos alegrar com essas palavras pregadas nessa noite, porque já cremos, Senhor. Porque não temos dúvidas, Senhor, de que não há outro Deus além de Ti, que Tu és o Deus, o Senhor da nossa vida, e que Tu estás no lugar mais alto da nossa vida, meu Pai. Mas eu te peço por aqueles que ainda têm dúvidas, Senhor, aqueles que estão convencidos pela sua religiosidade, de que basta, Senhor, frequentar alguns cultos, que não precisam alimentar a sua alma com a palavra, que não precisam dar testemunhos de que, de fato, tem o Senhor como Senhor de suas vidas. Meu Deus, eu te peço pela vida destes. Deus, abre os olhos, dá entendimento, Senhor. Tira o coração de pedra e dá o coração de carne, sensível à Tua voz. E eu te peço, Senhor, no decorrer dessa semana, amanhã, quando estivermos lá nos nossos afazeres, Senhor, meu Deus, que vejamos ali a oportunidade de darmos a prova, o testemunho de que de fato reconhecemos quem Tu és na nossa vida, Senhor. Meu Deus, não nos deixa falar asperamente, não nos deixa, Senhor, ser tomados pela impulsividade, mas, Senhor, nos dá o Teu Espírito Santo, para que seja o Senhor a controlar os nossos pensamentos e a nossa língua, Senhor. Meu Deus, eu te peço, abençoa a vida de todos que aqui estão presentes, abençoa a nossa vida, Senhor. Dá-nos essa graça, eu te peço assim, que no decorrer dessa semana, tudo aquilo, Senhor, que viermos a fazer, Teu nome seja glorificado, porque esse é o desejo do coração da Tua igreja. Pai, e assim nós te pedimos, assim nós te apresentamos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos, hoje e para todos sempre. Amém. A igreja pode se assentar por um instante. Meus irmãos, antes de irmos para os avisos nessa noite, nós estamos aqui com alguns visitantes aqui.